Tem uma informação hoje no painel da Folha dizendo sobre já um olhar do governo para 2026. E aí a notícia é a seguinte: Lula vê com preocupação Senado em 2026, nas eleições, e diz trocar 5 governadores por um senador. Resumindo a nota, é o seguinte: o presidente ali, na conversa com pessoas mais próximas, tal, ele diz que a eleição do Senado, que em 2026 vai mudar 2/3 das cadeiras no Senado, ela está sendo considerada estratégica pelos bolsonaristas, inclusive diante da oportunidade aí de emplacar pautas como, por exemplo, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aliados dizem que o presidente Lula está falando abertamente que troca 5 governadores por um senador, ou seja, ele quer fortalecer a campanha dos partidos de esquerda para que conquistem mais vagas no Senado e impedir aí uma grande vitória da direita no Senado no ano que vem. Como fazer isso, professora? E aí eu vou jogar para o seguinte cenário. Primeiro, a gente sabe que o governo ainda está ali patinando na sua própria popularidade e isso pode contaminar as candidaturas no flanco da esquerda. Segundo, a gente não vê grandes nomes na esquerda pensando também em eleição para Senado. Como sair dessa enrascada? Bom, desafio sempre da esquerda, mas não apenas, né? A gente está falando da esquerda aqui, é a constituição de novas lideranças, né? Então, esse é um ponto importante. A gente tem observado algumas lideranças que emergiram mais recentemente, o próprio Haddad, mas essa é uma questão que a gente sempre precisa discutir, como que emergem novas lideranças. E a direita, e mais detidamente a extrema-direita, fez isso muito bem nos últimos anos. Então, essa preocupação, ela é realmente uma preocupação legítima. Então, se a gente olhar as últimas eleições, pessoas que não têm representatividade política, que não têm uma história política, seja em movimentos sociais, organizações, acabaram se elegendo senadores, senadoras, muito na esteira de uma política específica que foi levada a cabo pelo Bolsonaro. Então, na última eleição, embora o Lula tenha sido vitorioso em relação ao Bolsonaro, quando a gente olha a composição dos senadores e senadoras eleitos, a presença de pessoas que estão ligadas a essa extrema-direita é bastante alta. Então, é importante, sim, que o governo olhe para isso. Por quê? Porque o Senado, então acho que isso é importante da gente trazer, né? Qual que é a diferença do Senado para a Câmara dos Deputados? O Senado, a Câmara dos Deputados, ela representa a população nos estados. Então, você tem uma proporcionalidade de deputados relacionada à população, né? Então, o número de habitantes vai incidir no número de deputados que tem na Câmara. Quando a gente fala do Senado, não, o número ele é fechado. Então, cada estado ele tem direito a ter 3 representantes no Senado. Então, é uma representação do estado e não da população nesse estado. Ou seja, a gente tem um contraponto, quase que uma tentativa de equilíbrio entre a força dos estados, o papel dos estados e o papel dessa população. Então, o Senado ele é muito importante quando a gente fala de políticas, por exemplo, ou projetos de lei que vão ser colocados na Câmara dos Deputados e que vão ser, de repente, revisitados, revistos no Senado, muito à luz disso, dessa proporcionalidade de estados. E a gente sabe já, historicamente, que o presidente Lula e o PT têm uma presença bastante forte em estados do Nordeste. Então, esse é o equilíbrio que eu estou falando. Nos estados do Nordeste, a representação da população ela é menor do que de estados do Sudeste, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são colégios eleitorais muito grandes. Então, é fundamental realmente que se olhe para essa representação. Pode dizer. Você considera, só para a gente também até aliar essa questão da eleição, um ponto da economia. A gente tem visto a questão do preço dos alimentos, agora a gente está vendo também uma subida de preço de combustíveis, que no fim do dia pode até impactar também o preço de alimentos, porque tem o frete aí, impactando a inflação. Para a gente até encerrar aqui em 2 minutinhos, o que isso tudo vai influenciar
no cenário eleitoral para 2026, seja na eleição presidencial, seja em uma eleição como essa para o Senado? Bom, tem 2 anos ainda, né? A gente só tem 2 minutos, mas eles têm 2 anos. O importante é compreender que a política que se faz hoje, ela é diferente. Claro que o Lula é um excelente comunicador, todo mundo já viu ele falando em discursos, mas ele também precisa compreender que a gente está num outro contexto e que as coisas que são positivas, que são feitas pelo governo, precisam ser explicadas, precisam estar na agenda, precisam virar assunto. Então, a comunicação, ela não é instrumental só, ela faz parte da política hoje. Isso é fundamental e isso vai ser fundamental também para quando a gente pensar o Senado. Então, não dá para pensar uma pessoa que vai ser colocada, né, aos 45 do segundo tempo com uma possibilidade de candidatura. Isso vai ter que ser construído e construído dentro de um movimento, né, de reeleição, de um movimento de renovação, enfim. Então, acho que são esses os desafios de forma mais geral. E a performance do governo, ela condiciona muito os apoios que o governo vai ter daqui para frente também, porque político sempre trabalha com aquela coisa da expectativa do poder. Se eu começo a ver, olha, está caindo a popularidade, a reeleição está ameaçada, muito político já começa a falar assim, será que eu embarco aqui nessa canoa ou eu vou pegar um outro bote aqui do lado? Tem tudo isso também. Claro.